meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou a Paty Souza. Sejam todos bem-vindos aqui a este canal. Então, pessoal, o vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o caso do Gabriel Fernandes. Se você nunca ouviu falar desse caso, fica aqui nesse vídeo que você vai saber tudo o que aconteceu com Gabriel Fernandes, um garoto de 8 anos que teve a sua infância roubada, que teve a sua vida ceifada por quem deveria dar amor, proteção. E é isso. Já aviso que o vídeo de hoje é um conteúdo um pouco sensível. Então, se você é sensível a essas coisas, eu vou estar trazendo algumas imagens também. E eu tenho certeza que esse caso vai deixar você, no mínimo, indignado. O Gabriel Fernandes nasceu no dia 20 de fevereiro de 2013. A sua mãe o rejeitou desde o ventre. Ela não queria ter a criança, porém o seu irmão pediu que ela tivesse sim o bebê e que ele e seu companheiro o criariam. Quando o Gabriel nasceu, ela não suportava nem o choro da criança, então ela simplesmente abandonou ele no hospital. O tio e o seu esposo pegaram ele e criaram ele durante 4 anos, que com certeza foram os melhores anos da vida dessa criança. Ele foi criado pelo tio e pelo seu companheiro até os seus 4 anos, quando o seu avô resolveu tirar ele do tio, alegando que ele não podia ser criado por um casal gay. Então ele foi tirado dos tios. Viveu com seus avós até os 7 anos, quando um dia a mãe chegou e disse que ia levar ele para um churrasco, mas era só mentira. Ela queria o garoto de volta, simplesmente para poder receber auxílios do governo, né? Para ela continuar recebendo auxílios do governo, por isso ela pegou o Gabriel. Alguns familiares acharam até que talvez ela tivesse pegado ele por finalmente resolver amá-lo, finalmente resolver criá-lo como filho, mas não era nada disso. Ela só queria mesmo era continuar recebendo esse auxílio do governo. A partir daí, o Gabriel foi viver no apartamento com a sua mãe, o seu padrasto e os seus 2 irmãos. Gabriel teve que mudar de escola e, com o tempo, ele começou a fazer perguntas estranhas para a professora. Ele perguntava se era normal os pais baterem nos filhos de cinto e fazer eles sangrarem. A professora achou aquilo muito estranho, aquelas perguntas, um menino tão pequenininho, por que ele estava preocupado com isso? Mas Gabriel continuava fazendo perguntas sobre por que os pais não amavam os filhos, se isso era normal. E Gabriel chegava na escola com alguns hematomas e a sua professora percebia isso todos os dias e achava estranho o comportamento do menino e as feridas pelo corpo. A professora começou a questionar ele sobre aqueles machucados e ele acabou revelando à professora que ele apanhava de cinto, que a mãe e o padrasto batiam nele com o lado da fivela do cinto e ele sangrava muito. A professora, preocupada com o bem-estar da criança, resolveu acionar o conselho tutelar. O conselho mandou um assistente social iniciante, principiante, não tinha experiência nenhuma com a função, e ela fez algumas visitas, mas não relatou nada de anormal. E Gabriel continuava indo para a escola, sempre cada vez mais machucado, com couro cabeludo, com algumas falhas no couro cabeludo, com a boca inchada. E novamente a professora acionou o conselho tutelar, mas nada resolvia. Eles iam lá e eles acabavam nem vendo o Gabriel e não relatavam nada, não reportavam nada da situação daquela família. Os parentes também começaram a denunciar, até que a polícia foi acionada. Finalmente a polícia foi acionada, mas de nada adiantou. Os policiais chegavam no local e a mãe do Gabriel, ela dizia que ele era malcriado, que ele brigava na escola, por isso ele tinha aqueles machucados. E os policiais chegaram certa vez até a colocar o garoto dentro da viatura
e dar um sermão nele, dizer que ele devia ser um bom filho, que ele devia ser um bom aluno. Então, eles não tinham ideia de que aqueles machucados eram causados pela mãe e pelo padrasto. Então, nada foi resolvido. Gabriel ficou cerca de 13 dias sem ir à escola. Sua professora estranhou até que finalmente um dia ele chegou, após esses 13 dias longe da escola, e ele estava muito machucado. Ele estava com vários hematomas pelo corpo. E esse dia era o Dia das Mães. E os alunos, os colegas, estavam fazendo atividades para a mãe. E a professora perguntou ao Gabriel se ele queria fazer. Se ele não quisesse, ele não precisava fazer. E ele disse que queria sim. E ele fez, ele participou dessas atividades do Dia das Mães. Ele fez cartinhas para ela dizendo que amava ela. Ele tirou algumas fotos e nessas fotos dá para perceber o estado que o garoto estava. E mesmo assim ele estava ali fazendo homenagem para a mãe dele. Porque ele era só uma criança que queria carinho, atenção, cuidado. Ele pediu que a professora parasse de ligar para assistente social, porque toda vez que ela ia lá, ele apanhava muito. Então, ele pediu que ela parasse. A professora ficou muito sensibilizada com aquilo e não sabia mais o que fazer ao ver aquele garoto sofrer daquele jeito, todo machucado, e ninguém fazia nada para ajudar. Então, no dia 22 de maio de 2013, a mãe dele ligou para a emergência, dizendo que ele tinha caído e batido com a cabeça. Então, os paramédicos foram para o apartamento. Quando chegaram lá, o Gabriel estava dentro do quarto, deitado no chão, e o estado dele deixou todos ali chocados. Gabriel estava totalmente machucado, cheio de hematomas pelo corpo inteiro. Ele foi levado para o hospital e os paramédicos dizem que o padrasto e a mãe, eles estavam muito frios, muito indiferentes com tudo aquilo que estava acontecendo. Eles não se preocupavam em nenhum momento com o Gabriel. Quando os médicos viram o estado do garoto, logo a polícia foi acionada. O Gabriel estava com várias costelas quebradas. Ele estava com parte da pele queimada. Estava com as mãos muito inchadas. E a sua mãe disse que ele apenas escorregou e bateu a cabeça. Mas não era possível ele ter tantos machucados, tantos ferimentos por causa de uma queda. E também os ferimentos não eram daquele dia, eram vários ferimentos com outras datas, entendeu? Não era tudo, aconteceu tudo ali naquele dia, não. Eram ferimentos antigos. O garoto estava totalmente fraturado. Ele tava com vários buracos no crânio, sabe? Ele tava com um lado da cabeça afundado. Então, logo a polícia foi acionada e os pais foram, a mãe e o padrasto foi preso, né? E também os conselheiros tutelares também foram indiciados por esse crime. Então, o padrasto do Gabriel, ele acabou contando que teve um surto, que ficou muito agressivo e começou a bater sem parar no garoto. Mas ele diz que teve um tipo de apagão e ele não se lembrava de muita coisa. Ele só lembrava de ter batido no Gabriel. O policial questionou ele se ele tinha batido no Gabriel com algum objeto ou se ele tinha apenas dado socos, e ele dizia que não se lembrava por conta desse apagão. Mas na verdade, o Gabriel ele era agredido diariamente com um taco de beisebol. Por isso, o crânio dele estava afundado e tinha vários buracos, porque ele recebia várias pancadas de taco de beisebol. Isso tudo foi descoberto na autópsia. Como os dois estavam sendo interrogados em salas diferentes, o padrasto e a mãe continuava sustentando a versão de que o filho tinha caído, de que ele estava brincando com o irmão e caiu. O Gabriel ficou em coma
por, por 2 dias e os avós decidiram desligar os aparelhos porque ele não tinha chance de sobreviver. Houve julgamento e teve o testemunho dos irmãos do Gabriel, que foi a parte mais chocante do julgamento, foi os depoimentos, né? Os irmãos falaram tudo que o Gabriel passava ali dia após dia. Eles disseram durante o julgamento que o Gabriel ele era colocado em uma espécie de caixa, tipo um armário, e ali ele ficava o tempo todo. Ele só saía dali para fazer algum serviço doméstico e para ser agredido. Ele ficava responsável pela limpeza da caixinha dos gatos da mãe dele. E quando eles achavam que não estava limpo o suficiente, eles faziam Gabriel comer as fezes dos gatos e também areia. Tanto que na autópsia dizia que no estômago dele não tinha nada de alimento, tinha apenas fezes de gato e areia. Eles diziam também que o Gabriel era espancado diariamente, por qualquer coisa. Eles batiam no Gabriel e diziam que ele era gay. E faziam até ele vestir alguns vestidos, dizendo que ele queria ser uma mulherzinha, que ele era gay. Então o motivo de toda essa agressão é porque eles achavam que o Gabriel era gay. Então eles o humilhavam, o espancavam diariamente. No dia em questão, quando tudo aconteceu, a irmã do Gabriel diz no depoimento que o Gabriel estava brincando com ela dentro do quarto. Quando a mãe dele viu, ela ficou revoltada e começou a bater nele juntamente com o padrasto. E foi aí que o Gabriel ficou desacordado e eles levaram para debaixo do chuveiro, tentando reanimá-lo. Quando eles viram que não tinha jeito, que ele estava realmente inconsciente, aí eles começaram a limpar o sangue da casa e ligaram para emergência. E também a mãe disse pro outro filho, quando eles perguntassem o que tinha acontecido, para ele dizer que eles estavam brincando e o Gabriel caiu e bateu a cabeça. Então ela queria que o filho mentisse para protegê-la. Foram feitas diversas perguntas aos irmãos durante o depoimento. E eles diziam que o Gabriel ele não comia, ele nunca comia, eles não alimentavam ele. Ele fazia as necessidades todas dentro dessa caixa, ele dormia dentro dessa caixa e ele apanhava todos os dias. Por nenhum motivo, não precisava ter motivo. Ele simplesmente apanhava porque eles achavam que ele era gay. O Gabriel também contou que uma vez a mãe deles pegou o taco e bateu com toda a força na boca do Gabriel e por isso ele perdeu alguns dentes. E também, quando o padrasto agredia ele, colocava o Gabriel num banho gelado para diminuir o inchaço, para não ficar tão aparente. Às vezes assim não adiantava, né? O Gabriel sempre chegava na escola com aparência horrível, todo cheio de hematomas por toda parte. O padrasto do Gabriel, ele foi condenado à morte e a mãe do Gabriel, o seu advogado, alegou que ela tinha deficiência intelectual, de que ela tinha sofrido muitos abusos, ela tinha sofrido um estupro coletivo, ela tinha saído de casa com 11 anos, então alegou várias coisas e ela acabou pegando a pena de prisão perpétua e não pena de morte. E no caso dos assistentes sociais envolvidos, eles foram absolvidos pelo júri. Então, pessoal, esse foi o caso do Gabriel Fernandes. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, mais na questão do julgamento e tudo mais, a Netflix ela produziu uma série documental que conta os detalhes da investigação, de todo o julgamento. Então, se vocês estiverem interessados, vale muito a pena ver. É um caso que é muito difícil até de falar desse caso, assim. Eu tô meio... É meio
difícil falar mesmo, porque é uma criança, né? Era uma criança de 8 anos que sofreu, né? E ninguém ajudou. A professora até tentou ajudar, mas ela sozinha não conseguia fazer muita coisa. Então ele foi abandonado pelo Estado, ele foi abandonado pelos familiares e aconteceu o que aconteceu, né? Ele infelizmente acabou falecendo, sofreu muito e acabou falecendo. E é isso, gente, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E é isso, gente. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Beijinho e até o próximo vídeo. Então, pessoal, se vocês ainda não assistiram os meus 2 últimos vídeos, que é o da Elisa Lam, da Elisa Lam e o da paralisia do sono, corre lá pra assistir porque ficou muito legal.